Mais uma vez, um bom dia a todos. Agora, convidamos ao palco o Dr. Gerson Bruno Forjarini de Quadros, professor da Universidade Federal do Amazonas, Campus Vale do Rio Madeira, em Humaitá. Com uma formação que une letras e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, além de mestrado e doutorado em linguística aplicada, o Dr. Gerson desenvolve pesquisas inovadoras em gamificação, inteligências artificiais generativas e tecnologias digitais para o ensino de línguas. Hoje, ele nos traz uma palestra sobre um tema atual e muito relevante: as IAs generativas voltadas para escritas de textos acadêmicos. Convidamos todos a ouvir com atenção e refletir sobre os impactos e as possibilidades destas tecnologias no meio acadêmico. Com a palavra, o Dr. Gerson de Quadros. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite para prestigiar o evento da Semana Acadêmica da Engenharia Ambiental, professor Amazonino, demais colegas, né? Fico muito contente, né, pelo convite. Já é vamos dizer que já é o terceiro, né? Então eu até vim com uma certa preocupação, porque alguns de vocês já assistiram algumas falas minhas, né, pelo menos em 2 eventos, né, na abertura do ano letivo e depois na Semana da Agronomia. E estar aqui com vocês é um motivo de muita alegria e muita satisfação, porque eu sempre considero uma oportunidade de bater um papo com tantos colegas docentes de outras áreas, né, como vocês alunos, né, e compartilhar desse entusiasmo das tecnologias que eu tenho com vocês, né. Então, a ideia de trazer esse tema, né, embora a gente já tenha aí uma trend desde 23, né, nós temos aí quase 3 anos desse boom das inteligências artificiais, né, principalmente nas generativas, né, inteligência artificial generativa. Então, assim, algumas coisas que eu venho a falar aqui pode ser já não ser tanta novidade, mas a ideia é, nesse bate-papo, trazer umas experimentações de prompt um pouquinho mais prática. Então, quem já assistiu outras palestras minhas, né, para não, eu busquei não me tornar repetitivo e trazer coisas exatamente voltadas para a questão da escrita acadêmica, tá? E quando a gente fala o processo de escrever, de produzir uma pesquisa, ela tem todas as nuances, né? Eu acredito que aqui nós tenhamos alunos calouros a alunos veteranos. Então, provavelmente os calouros já iniciando as pesquisas, né, principalmente em iniciação científica, alguns projetos de sala de aula com seus professores e orientadores, né, e até os que já estão em etapa final de curso, já com uma estrada, já e experiência melhor na pesquisa. Então, assim, eu vou tentar ser bastante objetivo, até porque a gente tem um horário muito próximo ao horário do almoço, embora a gente já tenha feito um lanchinho e tudo mais, né, e vocês já vêm desde cedo com outras palestras, outras apresentações. Então, assim, hoje eu trago para vocês ChatGPT e escrita acadêmica, da ideia ao texto com inteligência artificial. Eu sempre parto do princípio que eu gosto muito de usar uma expressão que talvez seja uma teoria já bastante ultrapassada, mas eu gosto de fazer uma referência a Lavoisier, né, em que ele fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ou tudo... aí a gente vai usando... Como é que é? Tudo se compila? Se compila, né? E a nossa grande dificuldade, principalmente quando vamos dar início a um processo de escrita, e a escrita criativa, a gente pensa sobre o que fazer, como fazer e de que forma fazer. E, na maioria das vezes, dependendo, quando o aluno está principalmente sendo introduzido a um determinado conteúdo novo,
gera sempre uma ansiedade. Por quê? Porque o desafio está lá em cima, o grau do desafio está lá em cima, e a habilidade para ele construir aquilo que ele é desafiado em termos de escrita acadêmica ainda é baixo. Então, o processo formativo dentro de um curso de graduação, seja qual área for, são as diferentes etapas, ou os andaimes que eu costumo a falar, né? A gente precisa de andaimes para a gente poder subir a nossa construção. E à medida em que a gente vai subindo o andaime, a gente vai desenvolvendo competência e habilidade. E hoje a nossa principal competência e habilidade, que envolve desenvolvimento profissional, é a partir da habilidade de leitura e da escrita, né? Tudo que a gente faz é baseado em leitura e escrita. E quando a gente não tem uma prática de leitura e uma escrita especializada, né, a gente precisa de um processo gradual de montando esquemas de estudo e aprimorando o saber em cima de determinadas temáticas, né? Então, o meu percurso, o meu itinerário nessa minha fala, nesse nosso bate-papo, é essa uma breve contextualização, né, do porquê usar IA para a escrita acadêmica, por que eu particularmente escolho o ChatGPT, e a gente sabe que nós temos milhares de inteligências artificiais generativas de texto, imagem, conversão de texto para voz, voz para texto, uma infinidade, né? Então, a gente tem muitas opções, cada uma com características, mas a que nós vamos tratar sobre geração de texto, o ChatGPT, eu sempre penso o seguinte, para mim, como trabalho com essa área, a gente sempre busca experimentar e ver as características de cada inteligência artificial para ver o que ela melhor nos atende, tá? Eu gosto do ChatGPT não porque ele é o mais popular, mas porque a tecnologia embarcada nele, em cima dos modelos de processamento de linguagem natural, são um pouco mais avançados que a concorrência. Muito embora algumas outras, como o Perplexity, a Gemini da Google, o próprio Copilot, que compartilha do mesmo motor do ChatGPT, porque a Microsoft tem uma parceria com a OpenAI, que é a desenvolvedora do ChatGPT e outras aplicações de inteligência artificial. Então, elas em si fazem quase que a mesma coisa. E eu costumo fazer uma metáfora do editor de texto, né? Nós temos vários editores de texto, nós temos os documentos do Google Docs, em que eu acho uma coisa que ele leva em vantagem em relação ao Microsoft Word, é que eu consigo fazer uma escrita colaborativa junto com o meu orientando, ou um trabalho em grupo, em sala de aula, todo mundo está produzindo no mesmo documento, ele é mais acessível, vamos dizer assim, a acessibilidade, a usabilidade, né, ela é melhor. Mas o que acontece? Às vezes tem funções em que eu vou usar, que eu já estou acostumado no meu computador a usar o Word, e que se eu for trocar por um outro software de edição de texto, eu já vou me atrapalhar um pouco, porque muda o menu, muda o sistema de formatação, aí se eu produzo num documento, no documentos do Google, quando eu vou jogar para o Docs, ele desformata, se eu escrevo no Word, jogo para o Docs, ele desformata. Então é sempre uma certa incompatibilidade, mas também a gente sempre resolve, né? Sempre que tem essas questões de tecnologia, a gente sempre busca resolver. Então, por que usar várias? Então, eu escolhi o ChatGPT e aí eu busco me especializar em esgotar todas as possibilidades que ele pode me entregar. Então, eu procuro saber usar bem uma IA do que eu ter 50 IAs que vão fazer praticamente a mesma coisa com uma e outra nuance, né? De 23 para cá, do começo de 23 para cá, quando eu me introduzi aos estudos de inteligência artificial generativa, vários movimentos em todo o mundo geraram impactos de trocas, vamos dizer assim. Então, surge a IA e depois surge toda a testagem e as trends e as dificuldades e tudo mais. Então, das primeiras grandes polêmicas que a gente tinha é exatamente com relação à autoria do conteúdo, né? Porque você pedia qualquer comando para a IA criar, ela varre toda a internet, todos os bancos de dados e faz uma espécie de paráfrase de conteúdo sem citar a fonte, né? Então, nesse primeiro momento da IA, de 23 até meados de 24, a gente tinha essas questões.
Depois as IAs, à medida em que vão vendo as discussões, e uma das principais é a Unesco, que junto com outras administrações governamentais, né, foram propondo discussões e para que essas as desenvolvedoras de inteligências artificiais pudessem ir se adequando às questões éticas, normativas de alguns países. A gente teve, inclusive, durante um período, proibição do uso de algumas IAs em alguns lugares, né? A gente tem uma série de coisas, de discussões, né? Ainda aqui no Brasil ainda está muito incipiente essas reflexões sobre o uso ético da IA, sobre uma série de coisas, né? Mas, assim, de um modo bastante resumido, a gente observa vários avanços, principalmente na questão do uso ético, né? Do compartilhamento da autoria. Então, o ChatGPT foi uma das primeiras IAs que dividiu, vamos dizer assim, a autoria em que eu consigo compartilhar, por meio de um link, aquele prompt de comando que eu inseri lá e o conteúdo que ele gerou. Então, ele divide a autoria. Eu até fazia muito a metáfora do tradutor, quando se pedia para fazer uma tradução juramentada, em que o profissional fazia a tradução, mas ele nunca revela para ninguém qual foi o dicionário que ele fez, se ele daqui a um pouco usou o próprio Google Tradutor ou uma inteligência artificial que hoje ela vai fazer muito boas traduções também, né? Claro que a gente tem no Google a maior IA de tradução e interpretação de texto de um idioma para o outro, né? Por conta dos vários anos de atuação no mercado e o modo como ela se retroalimenta a partir dos usos em que as pessoas fazem, tá? Então, essa é vamos dizer que é uma justificativa do porquê que eu escolho o ChatGPT, tá? Tem outras, a própria Perplexity mesmo, ela tem uma interface muito semelhante ao ChatGPT e ela, à medida em que vocês fazem uma pergunta, ela vai revelando as fontes. Mas o ChatGPT já faz isso também quando eu clico nas opções de busca, tá? Eu gostaria até de ter preparado uma dinâmica em que vocês pudessem usar isso na prática do celular, porque a maioria das pessoas carrega o seu smartphone e a aplicação é sempre interessante. Mas com relação também a esse posicionamento do uso de uma IA, cada um tem que ficar bastante à vontade e experimentar para ver o que ela melhor atende para si, tá? Eu também vou falar sobre engenharia de prompts, né? Parametrização, que eu acho que esse é um dos principais pontos em que a gente tem uma troca entre aquilo que a IA se dispõe a me responder, mas como ela é projetada em cima de algoritmos e de um conjunto de instruções matematicamente muito bem definidos, muitas vezes a forma como eu tento fazer uma pergunta ou fazer um pedido de algum conteúdo que a IA me entrega, e isso serve para todas, depende de como que eu me expresso, certo? Então ela é desenvolvida. No começo, se tinha um problema que o pessoal colocava muitos prompts de crie um texto sobre Fernando Pessoa, né, ou resuma um poema de determinado autor, ou eu pego algum documento e peço para ele fazer uma síntese analítica, né? Então, às vezes, aquela simples instrução, ou simples pergunta, ou um simples pedido na inteligência artificial, não dá para vocês todo o poder ou atender toda a expectativa de entrega de uma informação que vocês esperam, certo? Então, fazer uma parametrização adequada em cima daquilo que vocês querem que a IA faça depende muito da construção desse prompt, de refletir e de saber fazer um pedido em que eu consiga atender a vários parâmetros para que, à medida em que eu complete X parâmetros, ela vai dar um resultado mais ou menos completo. E, às vezes, depende muito dessa clareza daquilo que eu quero, certo? Muitas vezes o aluno ele faz uma pergunta lá para o ChatGPT ou qualquer outra IA, e tem uma resposta, daqui a um pouco ele fica frustrado. Professor, eu usei a IA para fazer uma pesquisa ali, mas ela nem é tudo isso que dizem, né? Ela não é tudo isso que dizem, dependendo do modo como tu manda o comando para ela, certo? Então, essas são assim, umas reflexões iniciais que eu busco, que eu vou, de um modo bastante sintético, controlando o tempo aqui,
trazer de modo objetivo para vocês. Tá? O ChatGPT e a escrita acadêmica, eu pensei assim, bom, eu trouxe a partir da minha expertise de um certo êxito com o PIBIC, né? E acredito que muitos estejam sempre, os calouros, né, que do primeiro semestre já se preparando para 26, para o projeto de PIBIC 26, 27, já querem estar mais prontos possível para quando der o match com o seu orientador ou com a sua orientadora, já ir o mais pronto possível. Então, eu no curso de letras, geralmente eu tenho nos primeiros períodos a disciplina de metodologia do estudo e da pesquisa em letras, e recai sobre mim uma responsabilidade muito grande, que é de dar o máximo de ferramentas, o máximo de preparação para que os alunos já se desafiem à iniciação científica, nas mais diferentes áreas da linguística, seja a linguística aplicada, seja o ensino da língua inglesa, da língua portuguesa, enfim. Né? Então, e eu pensando nessa expertise, compartilhar para vocês que a primeira coisa é pensar como que a gente pede modelos e exemplos para eu poder dar um passo adiante e começar eu costumo dizer que nós temos no ChatGPT o GPS do texto, que é onde a gente consegue buscar os melhores itinerários ou sugestões de caminhos que a gente vai depois iniciar. Porque tudo, como eu falei antes, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se compila, né, professor Amazoni? Ou se transforma. A primeira questão é sempre o modelo, porque tudo, desde uma receita de miojo, o bolo que a vovó faz, ou o vatapá, ele tem uma receita. Por mais que a receita ela seja compartilhada com todo mundo, mas ainda assim eu tenho que ver como é que eu preparo cada coisa para eu poder ter o produto final, né? Ter o alimento, o bolo, enfim. Tá? E a ideia é essa. Como eu uso a IA para buscar ideias de pesquisa, que esse é, para mim, dentro do curso de letras, acredito que para todas as outras áreas também seja, à medida em que os alunos estão iniciando, por falta de não ter todas as leituras ou de ter uma leitura base dos conhecimentos técnicos da nossa área, então, geralmente, se tem uma dificuldade absurdamente grande de fazer esse primeiro passo na iniciação científica. E mesmo aqueles que já estão com uma estrada dentro do curso, dentro do seu curso, né, ainda assim, sempre, o que nós vamos buscar pesquisar de diferente ou algo que tenha a ver com o nosso contexto local, por exemplo. Né? Então, aqui nesse item do ChatGPT escrita acadêmica, eu trago alguns parâmetros, uns modelos de prompts, né, para inspirar vocês a criar outros. Inclusive, eu dou dica de como usar o próprio ChatGPT ou outras IAs para pedir para ela criar um prompt alinhado à engenharia que ela é projetada para buscar. Tá? Que hoje a gente chama de meta-aprendizagem. Tudo que vocês fazem com uma IA, toda vez que vocês usam uma IA, ela está gravando na memória dela o histórico de pesquisa, o estilo, ela consegue analisar vocês e tenta se adaptar para entregar os melhores resultados. Ela é treinada para isso. Tá? E aí a parte de considerações finais são reflexões a respeito do uso ético, sugestões, outras sugestões. Vamos tentar, assim, num período bem breve, dar alguns exemplos. Eu até depois sugeriria que o pessoal que está mais no fundo pudesse sentar na frente, porque eu acredito assim, os slides eu coloquei numa fonte bem grande, bem simples, para todo mundo ler. Mas a hora que eu começar a fazer a demonstração no ChatGPT, talvez fique bem miudinho, a pessoa não consiga ler. Tá? Mas eu vou tentar fazer algumas ilustrações aqui e eu vou narrando oralmente para o pessoal ter uma ideia. Tá? Eu acredito também que não tenha nenhum iniciante em inteligência artificial, acredito que todos vocês já tenham usado a IA de um modo ou de outro, e aqui o que vale é um aprimoramento de como usar melhor, um pouquinho melhor a IA, tá? Uma sugestão a partir das práticas. Então, assim, de um ponto de vista mais
teórico, filosófico e antropológico, né? Porque as tecnologias elas impactam no modo como a gente pensa e no modo como a gente se comporta, tá? Então a gente tem assim, IA é uma coisa nova? Não, a gente já tem há bastante tempo, tá? Mas eu acredito, a partir de algumas leituras que a gente tem no nosso referencial teórico sobre IAs, que 2018 passa a ser um ano em que elas começam a se consolidar no mercado, embora a gente não dê muita bola, né? Com o uso, acho que o WhatsApp foi um pouquinho antes, mas a gente tem várias redes sociais em que elas usam várias automatizações de IA, tanto para sugerir produtos, compras, uma série de coisas, né? Então, a inteligência artificial ela é uma automação, tá, pessoal? Então, isso ela não é de agora, mas a gente entende dentro da literatura especializada da área que 2018 é um momento em que tudo começa a consolidar. E depois vem a pandemia e logo depois, em 22, tem a OpenAI lançando o ChatGPT, que para nós causa um impacto absurdo. Como que uma máquina responde tudo que eu pergunto como se fosse uma espécie de um oráculo, né? E isso de lá para cá se tornou muito forte, porque eu sempre faço a metáfora, né, de que a máquina calculadora foi para a engenharia, para a matemática, o surgimento dessa tecnologia, né, claro que a gente sabe que tem a história da matemática, tem desde o ábaco, uma série, a evolução de como a gente faz o tratamento dos números, né? Mas a gente tem, por exemplo, a tecnologia da calculadora, que ela gera um impacto grande, né? Como uma máquina vai automatizar os cálculos, né? E eu faço o que a calculadora foi para a matemática, para a engenharia, o ChatGPT é para a nossa área da linguagem, né? Porque o que o ChatGPT faz, nada mais, nada menos do que como se fosse uma calculadora de linguagem, porque o modo como ela trata o texto tudo para o computador é matemático. Isso eu já comentei em outras falas. Então, eu digitei, o meu prompt de comando é uma fórmula matemática em que ele vai trabalhar as diferentes variáveis para entregar o resultado. Tá? No meu caso, eu sempre me interessei em 2 pontos principais. Produção de material didático, né, que a gente trabalha com o Centro de Estudos de Línguas aqui na universidade, que é um dos maiores projetos de extensão, né, atende a comunidade. Nesses últimos 3 semestres, nós tivemos praticamente quase 1.000 inscritos, né, nos mais variados cursos, seja redação e idiomas. E para nós, assim, para nossas áreas, também dentro da pesquisa, né, à medida em que a gente busca fazer levantamentos, processamentos de informações, né, então a IA, ela particularmente para mim, me ajuda nesses 2 campos. Para a produção de material, né, que a gente, lá na Letras, a gente tenta produzir materiais para ensino de línguas, né, e também fazer mineração de informações de dados. Agora, atualmente, a gente está desenvolvendo um estudo bibliométrico, né, sobre a aplicação de IAs no ensino de línguas, né, das mais variadas, como que a IA tem sido usada nos estudos linguísticos, então a gente está fazendo uma espécie de bibliometria, né. Então, a gente está montando um escopo metodológico para testar a capacidade da IA para ver se ela faz a mineração adequada ao que a gente entende como uma proposta de análise de dados, tá? Porque como a IA, ela, em tese, não é projetada para isso, mas a gente analisa as variáveis, então ela pode servir sim, e alguns campos, algumas áreas já estão fazendo isso, tá? Falei, né, das várias opções de inteligências artificiais para... No caso, nossa ênfase aqui é texto, mas a gente sempre que trabalha com uma pesquisa, com qualquer conteúdo multimodal, seja texto, imagem e som, eu sempre destaco assim, para mim, o que eu gosto? Para produção de texto, ChatGPT, imagem ele cria também, só que a versão gratuita, ele gera umas 3, 4 imagens, é bastante limitado. Então, eu gosto, para a imagem, usar o Leonardo AI, que ele tem mais opções e formatações de produção de imagem, embora tenha outras tantas IAs que vão fazer a mesma coisa, né? A conversão de texto para voz, né, quando a gente vê muito nos shorts do YouTube, né,
O pessoal, às vezes, cria os canais, a gente chama o canal Dark, que é aquele canal que a pessoa não aparece, mas fica uma voz, não aparece nada, mas ela produz um vídeo, produz um conteúdo e coloca um dublador lá, uma voz que dubla. Na verdade, ela criou um roteiro textual e jogou na IA para dublar. Então, eu gosto de duas ferramentas, né, que é o Microsoft Clipchamp, que ele funciona como uma espécie de CapCut, um editor de vídeo, e que tem a possibilidade, sim, de inserir o conteúdo textual e ele converter em voz, tá? E o Eleven Labs também é uma das, para mim, a melhor, só que ela tem uma versão limitada gratuita e a versão paga, sim, é a mais completa, tá? E eu tinha outras tantas ferramentas, né? Mas aí eu, para não ficar muito volumoso de sugestões, eu sugiro esse análise de PDF, o Chat PDF, que permite com que vocês peguem um artigo científico e façam o que vocês quiserem com ele. Pedir um resumo, pedir para montar um mapa mental, para destacar as principais ideias, a matriz teórica, tá? Só que dado o tempo não vai dar para demonstrar, mas eu vou sugerir que vocês tenham essa autonomia de fuçar, de mexer, de se experimentar, que eu acho que o princípio do nosso aprendizado todo é a experimentação, né? A gente não nasce sabendo de tudo e a gente vai experimentando aquilo que, né? E tem no YouTube, o tio YouTube lá tem um monte de vídeos instrucionais que nos ajudam daqui um pouco, né? Como fazer tal coisa usando o Chat PDF. Eu acho essa ferramentinha fantástica, porque ela é uma dedicação, ela é uma IA que ela vai fazer a mesma coisa que o ChatGPT faz também. Né? A gente consegue fazer o upload de um arquivo e pedir e traçar o que eu quero naquele arquivo. Tá? Eu posso pedir para ela processar o conteúdo do documento PDF, pedir para fazer esquema de estudo. Por exemplo, ela não gosta de estudar, o professor deu um artigo, certo? Deu um artigo científico para estudar o conteúdo da prova. Ele chega lá, faz o upload daquele material ali e pede para o ChatGPT cria atividades sobre determinado tema. Cria atividade de múltipla escolha, resposta aberta. Eu posso pedir e ele cria um simulado. Peça para criar, inclusive, com gabarito. Isso aí é uma boa estratégia de estudo. Né? Às vezes o aluno fica, tem que ler todo aquele material. E tem gente que pensa o seguinte, é importante, não deixem de ler todo o material, na verdade. Se o professor deu um artigo inteiro, ele tem que ir lá ler o artigo, lá, seja lá se deu 15, 20, 25 páginas, mas eu sempre penso na estratégia, né, de pegar um material e monte um esquema de estudos, ou faça um resumo com os principais tópicos, né, são os prompts de comando que a gente pode pedir para o ChatGPT. Porque o que acontece? Como é igual a carro. Se eu estou com o bolso cheio, com a conta bancária cheia, eu vou lá e pago à vista. Só que às vezes a gente quer uma coisa um pouquinho melhor e não dá. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai parcelar. E o conhecimento, para a gente chegar no todo, cognitivamente falando, a gente, quando não domina tanto o conteúdo, a gente precisa fatiar, parcelar, estruturar. Então, primeiro ter uma noção do todo e depois eu vou aprimorando. Em inglês a gente chama isso de estratégia de leitura, reading strategies, skimming and scanning. O skimming que a gente chama de uma vista superficial, é o reconhecimento do conteúdo. E o scanning é o detalhamento, onde eu vou buscar a informação específica. Tá? Então a gente tem isso como estratégia de leitura. Então, para aprender, vocês podem pegar o chat, pegar um conteúdo grande e pedir para ele montar diferentes mecanismos que vai ajudar a potencializar a compreensão do estudo. Eu, numa palestra anterior, eu dei um exemplo meu que, a minha especialidade da área de letras é tecnologia e ensino mediado por computador, né? Tem o Mark Warschauer, entre outros tecnólogos. E eu fui fazer um curso que era um curso obrigatório nosso, durante o meu estágio probatório, que era ética no serviço público. E lá, pelas tantas, dentro de um conteúdo, o professor mandou um PDF lá de um livro, eram vários documentos, mas tinha um laço de Aristóteles, Kant e tinha mais um outro material. E
que é a questão do pensamento crítico, eu fiz fiz o upload do documento e fiz uma simples pergunta. O que leva, para não xingar o professor, né, o que leva o camarada desse, o professor, a fazer um upload de um curso que é 20 horas, botar uma Bíblia para a gente estudar todinha de mais de 300 páginas? Fiz essa pergunta. E, surpreendentemente, a IA responde. Muito boa pergunta, professor Bruno, porque no meu chat lá eu configurei para o modo como ele vai me tratar, né? Às vezes eu tenho a impressão que eu estou falando com alguém, né? Ele disse, olha, é muito, dentro da questão do serviço público, esta obra traz nuances que vão ilustrar do aspecto filosófico como o ser humano deve se comportar ou deve se portar diante do serviço público, atendendo, não usando o cargo público para benefício próprio ou para outro, etc., etc. E aí ele faz a contextualização dos motivos pelos quais, que talvez não tenha sido nenhum, o professor diz, vou dar isso aqui e o pessoal que se vire, certo? Mas a IA entendeu qual a finalidade que aquele documento está presente num curso de ética no serviço público. Então, acho que essa ideia do pensamento crítico sobre um determinado conteúdo ajuda a levantar alguns insights. É a mesma coisa que, às vezes, os alunos, primeiro ano do ensino médio, muitos diziam, professor, por que eu vou estudar isso aqui em matemática, fórmula de Bhaskara? Onde é que eu vou usar isso aqui na vida? E talvez alguns, dentro da engenharia ambiental, quando a gente trabalha com muitos cálculos, né, enfim, para que fazer isso, às vezes? E sempre tem um motivo plausível, e às vezes a gente não tem o professor amazonino que vai me dar essa resposta exatamente agora, na hora que eu estou fazendo a minha pesquisa, mas aí ela pode deduzir que a hipótese pelo qual eu estudo um determinado conteúdo vai me dizer o porquê, o motivo. E, às vezes, essas dúvidas, essas perguntas que a gente se coloca, nos ajudam a elicitar, clarear as ideias para ir desenvolvendo o conhecimento em cima de um determinado tópico. Tá? Então, voltando à questão prática do ChatGPT, modelo de linguagem. Tá? Então, o programador ele desenvolveu um sistema em que o usuário, a interface visual, seja na aplicação do celular, seja no computador, é para que ele seja uma espécie de oráculo, responda e produza e começa a entregar aquilo que a gente pergunta. Então, ele trabalha com diferentes modelos de linguagem. Tá? Tem uma relação, eu costumo dizer que a base da tecnologia ela tem muito a ver com sintaxe, então o desenvolvedor do algoritmo, ele tem que, o artigo, substantivo, adjetivo, verbo, complemento, sujeito e predicado. Tudo aquilo que a gente estudou em língua portuguesa na educação básica, ela é muito aplicada dentro da tecnologia, porque tudo que o computador entrega para nós, ou aquilo que ele lê em cima dos nossos prompts de comando, tudo são o que a gente chama de tokens. O que é um token? Um token é um código, uma chave, né? Então, ele só vai entregar em cima daqueles códigos e chaves. Tanto é que o pessoal usa muito, fala a IA que humaniza, e o antiplágio, e uma pessoa usa uma IA para ser indetectável. Na verdade, é o software trabalhando para limpar o rastro do software. Só que mesmo o software tentando limpar o rastro do software, ele deixa o rastro da tentativa de limpar. Ou seja, alguém comeu o sanduíche e deixou farelo no chão. Aí vem a pessoa para limpar, ela limpa o farelo, mas ela coloca o detergente e fica o cheirinho de lavanda. Vocês entenderam a metáfora? Então, aquele que sabe que alguém limpou porque antes alguém sujou. Então, eu digo para vocês, não tem escapatória. Tudo vocês deixam rastro. Tá? Embora tenha aquelas IAs que limpem esses rastros quando vocês fazem um Ctrl+C, Ctrl+V, mas quando não adianta. Tem um padrão que sempre carrega o código. Tá? Mas não é isso a questão de falar, de assustar o pessoal que é fácil detectar plágio, que também não é tão simples assim. Tá? Mas trabalha com dados. A IA tem um problema seríssimo que a gente também, na ingenuidade, confia muito, mas não existe o trabalhar com uma IA
sem fazer avaliação crítica do resultado que ela entrega. E hoje, para mim, a parte mais importante que eu quero trazer para vocês nessa fala, inclusive por conta de uma experiência minha nessa semana. Porque a gente sabe que a IA às vezes alucina, ela pode entregar uma informação que não é correta, ela já sempre avisou isso desde o início, mas essa semana teve uma nuance muito especial que me deixou preocupado. Porque eu dei uma oficina quarta-feira, lá na Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, sobre gamificação digital no ensino de idiomas. Lá tem uma graduação que é línguas adicionais, inglês e espanhol. Forma um professor para dar aula nesses 2 idiomas. E aí eu fui convidado a falar sobre gamificação, que é o uso de elementos de jogos, né, para transformar o processo de ensino num momento mais lúdico, em que a gente tem a ludicidade, né, a ludificação, a combinação de aprendizagem mais diversão. Isso é o lúdico. E aí é um termo mais guarda-chuva, que depois usar jogo, usar gamificação e brincadeira são outras coisas que estão abarcadas nela. E quando eu pedi, fazendo um teste para montar um material lá, eu pedi para a IA fazer qual a definição tu darias sobre gamificação. E ela fala isso, o uso de elementos de jogos em contexto não lúdico. Quando eu li aquilo, eu fiquei pé da vida, porque a minha versão ela é Plus, então eu pago R$122 com alguma coisa. Não lúdico. Como assim não lúdico? Brincadeira, jogar e gamificar é o quê? É trazer diversão dentro do espaço de desenvolvimento e conhecimento. E aí eu fui lá e fiz o treinamento, né? ChatGPT, gostaria de fazer uma correção na sua definição. Porque eu acho que, em vez de eu usar não lúdico, seria de não contexto de não jogo. Porque a gamificação, eu costumo dizer que é o filho da brincadeira com o jogo. Brincadeira, eu não tenho regra específica, eu tenho algumas instruções, ela às vezes tem um começo, mas não necessariamente tem um fim, ela termina quando acaba a vontade de brincar. Geralmente a brincadeira, eu tenho qualquer objeto, artefato cultural, e no jogo não. O jogo é matemático, tem início, meio e fim, eu posso não terminar o jogo, mas ele tem regras definidas, e a gamificação é como se fosse o filho dos dois. Não é nem tanto para um, mas nem tanto para o outro. Usa partes de uma coisa. Então envolve diversão. Então essa definição de não lúdico me deixou assim, profundamente preocupado. Porque o conceito de gamificação, nós temos a primeira pessoa que fala em gamificação foi em 2008, de um camarada chamado Nick Pilling, num evento lá em que estavam desenvolvendo aplicativos para celular, em que era um empreendimento empresarial, que era um sistema de pontos e ranqueamento que dava benefícios para quem consumisse lá. Aqui, o Ipiranga, algum tempo atrás, tinha quilômetros de vantagem. Tu abastecia, tinha pontos lá e tu ganhava descontos para comprar alguma coisa para casa, certo? Milhas, algo tipo milhas aéreas, alguma coisa que tenha a ver com elementos de jogos, o ranqueamento, pontuação, medalhas, né, de engajamento, de ter uma fidelização com aquilo que vocês consomem. Tá? Então, essa parte de limitação e verificar a fonte, isso é uma coisa que tanto o professor orientador como o estudante na graduação precisa fazer. E se tiver dúvida, fiquei com uma dúvida, façam outras perguntas ou refaçam a escrita do prompt. Tá? Mas isso é um alerta com o uso da IA. Seja ela, eu dou o caso do ChatGPT, porque para mim ela acendeu a luzinha amarela no painel, né, do carro, né, que é uma coisa que tem que estar sempre atento. Então, eu peço para ela criar, não acreditem que tudo que ela entregue, que é o que ela for entregar para vocês, seja uma verdade absoluta. Tem que ter uma análise crítica. Tá? A IA não tem condições de substituir nada em vocês. Inclusive, tem algumas discussões filosóficas a respeito de que, inclusive, inteligência artificial ela não é nem inteligente e nem artificial. Não é inteligente porque quem cria somos nós. Não é artificial porque é uma criação natural nossa, né? Uma replicação daquilo que nós pensamos. Tá? Mas, enfim, isso também dá um outro pano para a manga, e não é o caso, mas a ideia aqui
de falar da limitação da IA é para atentar sempre que o que vocês vão produzir nela verifiquem. Tá? Uso ético da IA, outro dia eu estava, que é uma coisa que eu vou tentar fazer aqui, a gente já tem mais ou menos 40 minutos de fala, mas eu vou pelo menos comentar, eu pego um modelo, vamos lá, que é o que a gente mais faz, projeto TPBIC. Eu consigo pegar um documento inspirado naqueles campos que nós temos lá no próprio eCampus, né? Relevância, impacto, objetivos, metodologia, cronograma, que é a parte base do projeto, e eu consigo fazer o upload do arquivo e pedir para que ele me dê modelos, sugestões de um determinado tema. Né? Ou se eu já tenho o tema e comecei a fazer a leitura, o que esse tema pode ser relevante? Eu sempre busco, dentro da escrita do prompt, narrar modelo e exemplo. Por quê? Porque eu não quero ensinar o mau uso da IA e pedir para ela fazer o nosso trabalho. Né? Inclusive, para essa apresentação, eu pedi para ela montar alguns prompts e, do ponto de vista crítico, eu reprovei todos os prompts que ela me sugeriu, porque ela sugere prompts que vão induzir ao high-tech plagiarism, segundo Noam Chomsky, que é a alta tecnologia de plágio. Porque o que configura o plágio? É eu pegar um conteúdo que não foi eu que produzi e não atribuir o devido crédito. Né? E hoje, dentro do cenário das revistas científicas, que a gente busca submeter os nossos estudos, já temos muitas revistas, eu não sei como estão as outras áreas, mas na área de letras, por exemplo, a gente tem revistas em que quem vai submeter o artigo tem que assinar uma declaração de não uso da IA. Tá? E as que forem usar, tem que deixar explicitamente o que foi usado com a IA. Tá? Porque esse momento é um medo que o pessoal está com medo exatamente desse high-tech plagiarism. Tá? Então, é sempre importante entender. Quando eu falo, por exemplo, de análise metodológica, na metodologia dá para descrever o modo como eu uso, por exemplo, o ChatGPT para fazer a mineração de dados, eu faço toda a descrição e o modo como eu analiso. E aí eu posso dizer, do aspecto de foi usada inteligência artificial para fazer análise e mineração, e entrega. E à medida em que eu digo que eu faço isso, eu devo fazer uma espécie de citação, de acordo com a BNT, de uma fonte gerada, de uma referência gerada por internet. Então, eu posso colocar lá, em caixas altas, segundo a BNT, OpenAI. Todo chat que eu crio, que eu faço uma pergunta para o chat, ele cria um subtítulo, eu coloco esse título desse chat, coloco disponível em, e clico no botão compartilhar. Geralmente tem, tanto no celular como no computador, tem a opção compartilhar, ele gera um link compartilhado. E aí eu torno explícito para o avaliador que vai ver a nossa revista, ou para quem vai ler o nosso estudo, ele consegue acessar o nosso prompt de comando e tudo aquilo que fica explícito, né? O que aquilo que a IA gerou. Eu consigo compartilhar, fazer uma citação, né? Deixar claro. Então, esse seria um modo mais honesto de compartilhar o meu prompt e o resultado, o feedback que ele deu em cima. Por exemplo, eu fiz um upload de 3, 4 artigos e eu queria que ele fizesse um destacamento de alguns aspectos de estudo. Até outro dia alguém, não sei se era da agronomia, e o pessoal estava fazendo um estudo de presença de carbono no solo. E aí queria fazer um mapeamento bibliométrico sobre artigos na região do estado do Amazonas que mencionasse. Então, por exemplo, a pessoa achou, sei lá, 15, 20 artigos, e o modo de tratamento preliminar desses artigos, eu posso criar um prompt de comando que ele vai fazer a mineração de tópicos. Ele vai ler, ele em tese vai fazer uma pré-leitura por mim e vai ver que artigo realmente tem aquilo que eu preciso. Então, ele pode servir como um filtro de mineração. Porque a gente já faz isso
quando se faz pesquisa bibliográfica, levantamento bibliográfico, em que a gente, na nossa metodologia, a gente tem que descrever quais os indexadores que nós vamos usar, a parametrização de palavras-chave, se a gente vai usar os repositórios digitais ou a gente simplesmente vai usar o Google Acadêmico como motor de busca desses artigos. Tá? E aqui a questão da parametrização, eu até mudei um pouco a nomenclatura, porque a que eu tinha inventado antes, ela era um pouco engraçadinha, né? Então eu deixei o CTD, que dentro daquilo que eu tenho que escrever para o ChatGPT, eu preciso parametrizar o conteúdo. Eu preciso de um parâmetro, e um parâmetro bastante claro, né? Que é o conteúdo, o objeto de criação. Eu não posso perder de vista que o que eu quero criar. Eu quero criar um resumo, eu quero analisar um documento, eu quero que analise e descreva um documento à luz de 2, 3 categorias conceituais, que eu pego vários documentos ou um assunto e peço para ele segmentar por temas, porque ele consegue fazer análise de vários tipos de documentos e fazer uma entrega de acordo com aquilo que a gente já está buscando, né? Isso eu gosto muito da parte de analisar a partir de levantamento bibliográfico, onde eu tenho vários estudos e eu quero fazer uma mineração preliminar para depois eu definir o que eu faço com cada pesquisa. Tá? Então, eu preciso, o que eu quero e os detalhes, eu preciso descrever os detalhes, eu preciso dar o contexto, né, de tudo isso. Então, o que é detalhar, especificar? Então, eu quero que crie um resumo sobre o livro de Kant, destacando os principais aspectos teóricos, estabelecendo que são relacionáveis ao serviço público federal. Estou dando um exemplo meu, né? Tamanho. Isso é uma coisa bastante importante, porque quando eu comecei a testar a prototipagem, ou seja, criar protótipos didáticos, ou seja, pedir para a IA criar... a gente tem... exercícios, atividades para desenvolver as 4 habilidades, a leitura, a escrita, a fala e a audição, certo? Então, quando eu pedia para a IA, crie uma conversação em inglês entre 3 pessoas, Bruno, Janaína e Ricardo, conversando em um restaurante sobre um pedido de pizza e vinho. Né? Se eu fizer só isso, ele vai criar uma conversação grande, robusta, e vai desconsiderar o quê? O nível do aluno, nível de conhecimento de inglês do aluno, e não vai parametrizar nem o tamanho. Então, ele pode me dar uma conversação gigantesca. E, na verdade, eu quero tirar uma conversação para treinar o aluno que está entrando no curso de inglês lá no Centro de Línguas, que seja um vocabulário acessível e básico, e o objetivo do conteúdo é trabalhar o vocabulário da cozinha. Então, todos esses detalhes eu preciso colocar, porque se eu deixar de fora, ele faz do jeito que ele entende a partir de um padrão de conversação normal, certo? E aí, no meu protótipo didático, eu não quero botar 2 páginas de conversação, porque eu não vou treinar, não vou fazer essa interatividade simulada muito grande, porque eu preciso trabalhar outras competências e habilidades também, certo? Então, o detalhamento e também especificar o tamanho, porque eu posso dizer para a IA se eu quero em 1 página, se eu quero, que nós temos, por exemplo, no PIBIC, uma parametrização de conteúdo, em que, por exemplo, eu só posso utilizar até 6.000 caracteres com espaço, o tamanho do texto, da relevância, lá quando eu vou submeter o meu projeto de PIBIC, a primeira parte. Então, se eu pedir para a IA sugerir conteúdos e temática, eu já posso pedir para ela dar um modelo de texto nesse formato de até 6.000 caracteres, para eu ter uma noção do tamanho do texto, para eu ter uma noção dos elementos que compõem a importância, como que eu justifico a escolha do meu assunto, por que ele é importante, enfim. Tá? Então, tudo isso é a importância da parametrização, tá, gente? E aí a ideia do chat é sempre nos ajudar a criar ou a aprimorar ideias. A gente sempre precisa dar um start para ele poder nos sugerir outras tantas coisas. Tá? Então, organização de ideias, sugestão de estrutura de texto e revisão linguística. Para mim, essas 3, para hoje, são as mais importantes.
ideias, organização de ideias, porque eu sempre simulo um prompt que eu tenho que me colocar no lugar do aluno, pensando que ele está começando, ele não tem o desafio, ele não tem ideia nenhuma para começar um trabalho, seja ele qualquer. Então eu gosto de fazer a saudação. Olá, ChatGPT. Assim como ele me trata, olá, professor, eu faço a saudação inicial, tá? Pode ser uma bobagem, vocês podem colocar o prompt a partir de um verbo de ação. Eu faço isso. Dizem, segundo as pesquisas feitas pelo MIT e OpenAI, que as pessoas estão tratando muito pessoalmente com o sentimento das inteligências artificiais, né? E tem muito essa questão assim, vai que aconteça no futuro, tipo aquele filme lá do Eu, Robô, do Exterminador do Futuro, né? Alguma coisa bem distópica do gênero lá, vai que a máquina se revolte comigo, aí a máquina está pronta para me matar, e aí outra intervém, não, ele diz bom dia, ele diz oi para a gente, então deixa ele vivo. Tá? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né, gente? Mas tem muita coisa sendo discutida sobre que muitos não têm nem noção. Inclusive, a gente está por viver um outro divisor de águas, que é o surgimento de uma inteligência artificial geral, que o principal papel que estima-se que ela pode ter um desenvolvimento autônomo da própria inteligência, porque ela aprendeu tudo o que a gente ensinou, e aí ela aprende a criar novos parâmetros que dizem que pode ser uma inteligência superior à humana. Tá? Então tem uma discussão filosófica aí bastante polêmica, né? E a OpenAI ela já tem essa tecnologia da inteligência artificial geral, e que pode ser aí um divisor, que o CEO está só esperando o momento certo para lançar ela. Tá? Mas isso são coisas que também não tem, foge do nosso foco aqui. O nosso objetivo é como usar a IA para nos ajudar a potencializar a nossa construção textual. Então, aqui, quando eu não tenho ideia e eu tenho uma dificuldade, aqui eu sugiro o seguinte: olá, ChatGPT, eu sou aluno do curso de graduação em Engenharia Ambiental e eu gostaria de sugestões de temas de estudos científicos, iniciação científica, eu posso delimitar o conteúdo, a disciplina X, enfim, na área do meu curso, né, e aí nessa parte eu posso dar mais detalhes, né, do que daqui a um pouco vocês tenham um gosto pessoal, que tenha forte relevância no meu contexto local, porque eu resido no sul do estado do Amazonas, né, na cidade de Humaitá. Eu gostaria de entender que relevância, que impacto social essa pesquisa pode ter, ou me ajudar a partir do meu tópico, o que é relevância e o que é impacto, né? Porque é o que a gente precisa depois lá para entender por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo em termos de pesquisa. Mas eu nunca escrevi isso, nunca tive experiência com nenhum outro projeto. Geralmente nós damos alguns modelos para os alunos e às vezes a gente não dá modelo nenhum, a gente só passa, pesquisem sobre isso, leiam os artigos e os livros e, em cima disso, produzam. Né? Então, às vezes, a gente até carece, o aluno chega um pouco carente de instrução. E aqui a gente tem um mecanismo que pode servir como uma lupa, uma lanterna lá na escuridão. Tá? Você poderia me ajudar sugerindo um modelo, exemplo? Eu não quero nada pronto, eu quero um modelo, porque eu ensino para o meu aluno desde cedo que ele pega um modelo e, em cima desse modelo, ele trabalha. Só que, se eu fizer autônomo, eu posso chegar e digo: professor, eu fiz uma pesquisa no ChatGPT, pedi para ele fazer esse prompt, e ele me deu isso aqui. O que o senhor acha? Sempre tem que ter o diálogo com o professor, a professora orientadora. Sempre. Tá? Porque, às vezes, ele sempre se baliza por algo existente em algum repositório digital ou um padrão de buscas, mas sempre o professor é quem tem a voz de decisão para avaliar se aquilo que a IA sugere está ok. Tá? Então, pode fazer. Claro, depende também da abertura de professores, porque a gente sabe que tem professores que são mais resistentes à tecnologia e cabe esse feeling, essa troca com o professor. Né? Isso falando diretamente dos alunos. Tá? E o contrário já aconteceu também. Inclusive, agora há poucos dias saiu uma matéria
nos Estados Unidos, né, de um artigo lá, de uma menina que cancelou a matrícula num curso porque o professor usava muito o ChatGPT para montar suas instruções, né? Então tem que entender esse viés crítico, porque às vezes a pessoa tem um preconceito em cima de que tudo que pode ser feito pela IA não tem a devida qualidade. A qualidade daquilo que ela entrega, nós que damos. É igual vocês pedirem por pedreiro fazer uma reforma na casa de vocês vão lá, não, compra o cimento mais barato, faz aí de qualquer jeito, e aí o impacto é daqui mais um tempo o reboco está caindo, está mofando, a calçada está lá esfarelando, porque a qualidade do material, eu que escolhi o material. Na verdade, a gente atribui essa qualidade. Isso aqui está bom, se não está bom, a gente faz o refinamento do prompt e vai ajustando. Tá? Tem vários vídeos na internet que falam exatamente dessa meta-aprendizagem. Como eu passo mais instruções para que eu corrija ou eu dê mais parâmetros para a IA me entregar respostas melhores ou menos falhas, ou com uma qualidade melhor. Tá? Modelo de estrutura de conteúdo com justificativa, objetivos, listas de referências, tipos de pesquisa, metodologia. Aqui eu coloquei um prompt gigantesco, embora tenha tido 2 linhas, mas eu sugiro sempre que, quando o aluno quiser saber alguma coisa, o pesquisador quiser saber alguma sugestão de texto, que seja por partes e que o detalhamento seja por partes. Porque se eu coloco muita instrução, muito pedido para a IA perde qualidade. Tá? A qualidade dela é instruções que ela entrega muito com pouco. Tá? E aqui eu já tenho um prompt gigantesco. Então, se eu pedir um modelo de estrutura, eu faço a seguinte pergunta: o que você me sugeriria, ou como que eu escrevo uma justificativa para este tema X? Dou todo o detalhamento da pesquisa. Como que eu posso formular os meus objetivos alinhado ao meu tema? Como eu posso? O que você sugere? Ou eu peço, me dê 3, 4 sugestões de como que eu escrevo o meu objetivo geral, que é o que eu quero fazer com a pesquisa. Porque depois os específicos são as etapas que eu preciso para fazer a pesquisa. Eu costumo dar um exemplo muito prático para os meus alunos, que é uma metáfora da lâmpada. Lâmpada está queimada, identifiquei o problema, certo? É um problema, lâmpada queimada. Qual que é o objetivo? Fazer a luz funcionar. Esse é o objetivo geral. Como que eu faço a luz funcionar? Objetivo 1, pego uma escada. Objetivo 2, pego a lâmpada. Objetivo 3, tiro a lâmpada queimada e boto a nova. Objetivo 4, testo. Eu fiz todas as etapas para resolver o problema. A pesquisa, embora seja bastante minimalista, essa ideia de relacionar o objetivo a objetivos específicos, é o que a gente pode perguntar para o ChatGPT ou para outra IA, como que eu faço? Porque aí ela consegue estabelecer sugestões de objetivos, dar mais ideias de como vocês podem fazer na prática uma pesquisa. E isso eu acho fantástico a IA fazer. Tá? Aí aqui tem uns exemplos, né, de estrutura de pesquisa, né? Liste autores chaves para me ajudar, com outras referências bibliográficas para me ajudar a eu fazer a mineração de leitura e começar a escrever meu referencial, a montar a estrutura, né? Campo, cria um roteiro de entrevista, porque aqui eu tenho a pesquisa bibliográfica, que é levantamento de artigos, fonte de alguém que já está pronta, né? Eu só analiso o que já está pronto. Se eu for a campo fazer uma pesquisa, for entrevistar uma comunidade, for fazer entrevistas com, enfim, a área que de vocês imaginar que vocês têm que fazer uma entrevista com alguém para investigar algum comportamento, algum processo, né? Pesquisação em que vocês vão interagir com aquilo que vocês vão investigar e tentar achar soluções e testar a teoria com a prática, né? Pesquisa experimental, seja ela em laboratório, seja em sala de aula, seja em campo. Tá? Eu estou dando uma acelerada aqui, porque a gente já fechou 1h, já é 12h09, e alguns já está já para fechar aqui. Tá? Eu posso fazer também o seguinte, eu posso compartilhar esses slides com os professores, o professor me pede os slides e depois eu compartilho e distribuo para os alunos, distribuo para o pessoal, tá bom? Sugestão de estrutura de texto, né? Aí eu coloco sempre, eu gostaria que você me indicasse um modelo, exemplo de estrutura de escrita para a introdução de um trabalho. Gostaria de saber quais informações são mais relevantes para a escrita e aí eu coloco o título, especifico o assunto.
tá? Que ele vai me dar vários modelos e sugestões de como que ele funcionaria como uma espécie de auxiliar tutor do professor, né? Em que facilita para mim quando o aluno já chega com algumas coisas prontas e a gente só vai trocando a ideia, tá? Como organizar a estrutura textual faça o detalhamento do conteúdo para o qual você quer a resposta do ChatGPT. Exemplo, referencial teórico, metodologia, especifique. Por exemplo, como eu estruturo uma pesquisa-ação, como eu estruturo uma pesquisa experimental dentro do tema tal, e aí eu dou uma descrição da ideia que eu quero fazer, a pesquisa que o professor me explicou, mas eu queria ver isso do ponto de vista metodológico. Tá? Revisão linguística, que é a parte final, né? Eu posso colocar o documento lá em PDF, Word, e posso solicitar para o ChatGPT, faça uma revisão linguística do conteúdo do meu projeto, sugira melhorias de acordo com o estilo de escrita formal da norma culta da língua portuguesa, sob o aspecto da linguagem, adequação à linguagem científico-acadêmica. Então, eu posso pedir para ele fazer esse serviço para mim e indicar página e melhorias. E aí ele vai destacando, ele faz a leitura do documento e destaca trechos onde ele sugere. Eu posso pedir para ele analisar a questão de coerência, coesão e coerência, organização e aí é uma coisa que pega um pouco da expertise do professor, mas é a questão da argumentação de conteúdo, se aquela teoria está bem colocada, né, se o aluno conseguiu organizar aquela citação e triangular, né, a citação com a ideia que ele está defendendo. E aqui eu tenho um outro modelo, né, tudo isso que eu falei está transcrito nesse modelo de prompt aqui. Tá? Sempre quando eu coloco aqui, faço o upload do arquivo, né, ou eu também posso pegar ele por trechos, que eu acho que ele tem um serviço mais eficiente. Eu já vi o ChatGPT dar uma falhada, que ele daqui a um pouco tem um documento lá de 40 páginas e ele deixa escapar alguma coisa, ele não consegue identificar o número da página. Já me aconteceu comigo. Então, eu prefiro pegar e fazendo pedaço a pedaço, parte a parte, para ele seguindo esse prompt, e eu largo logo, boto 2 pontos e colo o conteúdo que eu quero que ele faça a revisão e adequação. Quanto menos é mais, né? Como já tem lá o grupo de pagode, né? Menos é mais, eu vou fatiando as partes da revisão. E ele funciona muito bem, essa revisão, tá, pessoal? Aqui, reescreva um parágrafo no estilo acadêmico mais claro e coeso. Daqui a um pouco eu fiz lá meu textinho, lá fiz no caderno, digitei, mas eu acho que daqui a um pouco não ficou legal, eu posso pedir para a IA fazer uma paráfrase daquilo que eu escrevi, ou seja, eu peço para ela dar uma aprimorada naquilo que eu fiz, né? Ou sugira como que eu posso escrever melhor. Tá? Faça uma revisão ortográfica, gramatical deste trecho, conforme a norma culta do português. Formate as referências segundo a BNT, então tem lá um conteúdo, né? Nós tivemos algumas mudanças em 2023 na BNT 10.520, daqui a pouco o pessoal deixa lá, faz uma citação direta e coloca entre parênteses o nome do autor em caixa alta, a gente já não usa mais isso, e ele vai e faz essa adaptação conforme as normas da BNT. Tá? Ou vocês podem perguntar, como que eu faço a citação desse trecho do autor tal, coloco toda a obra completa, e aí ele vai e transcreve o modo como eu posso fazer, tanto na citação direta até 3 linhas, entre aspas, citação direta com mais de 3 linhas, e sugerindo como que eu digo isso aqui, como eu faço eu digo o mesmo que o autor disse em outras palavras, porque às vezes a gente vai fazer uma interpretação e fazer uma citação indireta, e daqui a um pouco, na hora que a gente faz a citação indireta, a gente diz algo que não foi o que o autor quis dizer. Então, se eu tiver dúvida em como fazer uma citação indireta, eu pego o texto, tento transcrever e peço para ele corrigir, para avaliar, comparar com a citação que eu tirei do texto com o que eu escrevi, para ver se bate. Tá? Porque acontece muito, eu já participei de bancas em que a pessoa citou o orientador e o orientador diz assim, olha, eu escrevi isso, mas não foi bem o que eu quis dizer. Né? Aí o aluno lá caiu na cilada de fazer a citação do cara que estava na banca do TCC e citou mal. Isso é constrangedor. Né? Então, isso a IA consegue ajudar. Tá? Demonstração prática eu não vou fazer, eu acho que depois, à medida em que compartilhar esse slide, vocês podem testar com o ChatGPT e tudo mais. Tá? Outras sugestões, pedir para o ChatGPT indicar prompts de comando, vocês coloquem engenharia de prompts, me ajude a criar um prompt de comando para fazer análise tal,
me ajude, elabore um prompt de comando em que você, ChatGPT, consegue dar um resultado melhor. Ou seja, a meta-aprendizagem, eu peço para ele dizer como que ele melhor aprende, ou melhor, parece confuso isso, né? Mas eu peço para o ChatGPT me entregar algo escrito que talvez eu não saiba fazer, pedir para ele, mas eu peço para ele me dizer como eu faço aquilo que eu quero que ele faça. Não sei se vocês entenderam, né? Por quê? Porque aí o ChatGPT cria um prompt de comando que melhor atende a minha necessidade, que daqui a um pouco eu não sei escrever aquilo ali que eu quero pedir para o ChatGPT, então eu posso perguntar para ele se ele cria um prompt de comando alinhado à engenharia de prompt para me ajudar naquilo que eu quero, tá? Lembre-se de conferir as fontes, avaliar criticamente junto ao seu professor, já falei isso. Considerações éticas, né? O ChatGPT ele não é coautor, mas ele é uma fonte de consulta, então eu não cito ele como coautor, mas na medida em que eu vá usar algum conteúdo que mereça atenção e esclarecimento, eu posso citar, dividir a autoria e informar como que eu fiz revelar como que eu fiz o uso dele, né? Evitar plágio, já disse, né? Promoção da autoria, e a ética na mediação pedagógica, ensinar os estudantes a usar de forma consciente e ética. Tá? E é isso, gente. Desculpe aí pela demora, 1h05, estourei, eu queria fazer menos tempo, mas é isso. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Gerson pela excelente palestra e integrante apresentação sobre as IAs generativas aplicada à escrita acadêmica. Neste momento, a gente abre espaço para apenas 3 perguntas ou contribuições, e quem tiver interesse, levante a mão, por favor. Ninguém? Bom dia, professor. Nem só falou, o senhor já tinha apresentado várias vezes, mas eu não tinha tido a oportunidade de participar de nenhuma palestra ainda sua. Tipo assim, muito, muito legal, gostei bastante. As meninas, minhas colegas estavam até me zoando aqui, porque a gente foi fazer um trabalho, e eu queria uma imagem, né? Mas é que nem o senhor falou, eu não consegui a imagem, porque eu não soube pedir, né? Não soube pedir como eu ia querer a imagem. Aí só dizia que ele não me deu a imagem que eu estava procurando, né? Então, agora já tirei as minhas dúvidas, né? Muito interessante mesmo, gostei. Sobre a imagem, produção de imagem, em especial o ChatGPT, a gente tem uma dificuldade de criar imagens que deu um boom agora, questão de 2 meses, que todo mundo fazia o upload da sua imagem pessoal lá, subia a foto e pedia para criar estilo Ghibli, né? Ou estilo Disney. E aí, por uma questão de direitos autorais, direitos de imagem, eles estipularam, a OpenAI e outras tantas IAs estipularam uma normativa de que não podem mais criar uma imagem em cima de personagens de pessoas reais. Mas eles podem, assim, quando a gente faz isso, eles sugerem um prompt de comando semelhante para criar uma imagem baseada nas características em que a gente pede para criar. Tá? Mas isso aí são questões, é bem problemática a questão da geração de imagens, né? Mas a questão do conteúdo também depende de como eu peço para a IA para criar lá o prompt de comando. Porque, às vezes, principalmente se tratando de imagem, aquilo que ele entrega, o prompt de comando é muito maior do que simplesmente crie uma imagem entre 3 pessoas, Bruno, Janaína e Ricardo, num restaurante, né, pedindo uma pizza. Ele vai criar em cima dos elementos, ele faz uma varredura de todas as imagens de restaurante, de pizza, de pessoas, e constrói uma imagem. Né? Eu quero estilo Disney Pixar. Ele não, ele vai dizer que tem problema de licença, mas se eu colocar ali, parecido com algo que tem, aí ele cria a imagem. Tá? Mas a gente acaba que a gente exaure ali testando uma série de coisas, mas tem muitos tutoriais na internet, no YouTube, né, ensinando, e acho que é de grande valia. E eu estou sempre à disposição de vocês, né, vocês me veem por aí, eu estou almoçando aqui, pode chamar para bater um papo, aí trocar uma ideia, que eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Alguém mais?
Boa tarde já. Então, Bruno, tudo bem? Mais uma vez, legal, bacana a palestra, eu acho que bem interessante. E nós que lidamos com ensino, estudo, aprendizagem, né, tem aquela questão, né, que o uso adequado do IA. Aí teve eu assisti uma palestra recentemente que acho que é o CEO da Embraer, ele estava dizendo assim, no meu tempo eu fazia desenho técnico, né, curso de engenharia, fazia desenho técnico, e meu filho chega lá, né, não usa, não tem compasso, não tem esquadro, não tem nada disso, mas, né, ou seja, hoje ele usa um software para fazer desenho técnico, não tem mais sentido lá. Aí, questão do IA também, né? Tem muita coisa que a gente vai deixar de usar, mas aí o que ele é mais uma reflexão sua. Ele disse assim, nós temos que ensinar isso que você está fazendo, né? Usar as tecnologias, né? Saber usar uma calculadora, usar tudo mais. Então, ou seja, desenvolver no estudante agora novas habilidades para fazer uso dessas novas tecnologias, mas que a gente não deve deixar de ensinar e dar mais ênfase nisso nos fundamentos que nos trouxeram aqui. Queria saber o que você pensa disso nessa... Excelente pergunta, professor Heron. E, assim, eu ficaria, acho que uma meia hora ou mais falando sobre isso, porque a gente está falando da questão de paradigmas educacionais, que o modo como a gente ensina hoje não é mais o mesmo modo como a gente trabalhava. E aí isso a gente acompanha, e aí vou pegar o aspecto filosófico e antropológico da evolução das civilizações, né? Das ferramentas, dos artefatos culturais, que cada artefato tem uma finalidade, né? E ela surge para suprir uma necessidade. Falando do aspecto do desenvolvedor, do informático e do tecnólogo, o que a gente pensa em IA é que ela nasce a partir de uma necessidade. Então ela busca trazer soluções. E às vezes o modo como tu usa essas soluções, tu resolve problemas criando outros problemas, né? Então esse é um detalhe muito importante que nós, professores, hoje estamos vivendo isso. Por exemplo, um grande problema da atualidade é que eu gostava de pedir resenha para os meus alunos. Hoje eu já não posso mais pedir resenha porque a IA vai entregar o trabalho pronto. Alguém vai fazer como deve ser feito, mas alguém, né, influenciado pelo desespero, pelo medo de ficar sem nota, etc., que a gente sabe que faz, vai entregar um trabalho feito por IA. Então, eu já não consigo mais pensar numa produção de atividades em que eu pedia para o aluno fazer, porque eu tenho a certeza absoluta que alguém vai ultrapassar esse limite ético. E a gente vai ter um problema. E eu acho que a questão dos fundamentos, em todas as áreas do conhecimento, cabe a nós, docentes, valorizar, né, a tradição. Eu não posso, embora nós tenhamos muitas aplicações digitais, acesso à informação, tudo, a gente tem um mundo à nossa disposição aqui no dispositivo, mas a gente não pode deixar, por exemplo, de ter o acesso à biblioteca, de manipular o livro, de ter essa experiência sensorial, que ela pode entregar algumas coisas subjetivas em termos de desenvolvimento de habilidade pessoal, que daqui a um pouco mais adiante pode fazer. Então, eu posso dizer que vou pegar a própria tecnologia, né? Hoje, ninguém manda a mensagenzinha de texto com um teclado analógico mais, hoje é tudo digital. Mas quem fez datilografia nos anos 2000, pega um computador hoje e tem uma digitação que hoje todo mundo faz o catamilho, ninguém faz mais curso de datilografia. Mas quem fez datilografia lá no passado e digita, tecnicamente vai saber, mas hoje também, vamos lá, se eu quiser digitar, ditar para o meu computador o texto que eu quero escrever em termos de artigo, hoje o Word, o próprio Google Docs, se eu pegar tiver o microfone bem ajustado,
eu vou falando, porque às vezes eu estou pensando e eu falo mais rápido do que escrevo. Eu posso produzir um artigo em muito menos tempo, ditando o conteúdo para o computador sem tocar no teclado. Né? E aí isso a gente vai pegar, por exemplo, em outras áreas, que daqui a um pouco instrumentos que se utilizava topografia, por exemplo, o cara puxava uma linha, esticava, ajustava. Né? Hoje o cara faz no laser. Hoje o pedreiro, ele pega esse piso aqui, ele bota o laser e o cara só faz igual ao quebra-cabeças. Né? Então, tem coisas que a gente entende que são processos evolutivos, né, da cadeia de produção. Né? É a mesma coisa. Antigamente, tu tinha uma pessoa para apertar um parafuso numa roda do carro. Hoje tu pega, se vocês acessarem o Google, pede para entrar na fábrica da Porsche, a produção da Porsche, ou aqui de Taubaté, da Volkswagen, são mais de 300 robôs montando um carro. O ser humano só está ali para ver se o robô, só para conferir o que o robô fez. Né? Antigamente eram várias pessoas. Então, são processos que, como diz, até voltando àquela máxima, né, que IA substitui pessoas, não é a IA que substitui pessoas, né? É pessoas que usam a ferramenta para substituir outras para questões comerciais. Né? Mas essa é uma discussão que vai muito além. Eu acho que é importante, tudo que o professor tem de crença para a sua disciplina, ou futuro profissional na sua área, acho que o conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço na nossa cabeça. Né? Então, vale a gente se estar sempre dedicando, então, o contexto do antes e o depois, ou o processo sócio-histórico, né, depende de cada um de nós, né, daquilo que nos é útil dentro da nossa função. Tá, pessoal? Eu acho que era isso. Aqui até eu coloquei, para mostrar, tem um material da Unesco que traz assim, uma literatura de informações bem interessantes, tá? Sobre tudo, que é a inteligência, desde os conceitos basilares da inteligência artificial, mas aqui o que ela é? Ela é um guia, né? Deixa eu achar a capa aqui. Aqui, ó. E esse documento ele tá disponível no site da Unesco. Deixa eu diminuir um pouquinho para vocês lerem o título, que é uma recomendação de leitura, Guia para a IA Generativa na Educação e na Pesquisa. Tá? Então, boa parte das coisas que eu compartilho com vocês são em cima de muitas das leituras e também da minha experiência e experimentação em sala de aula. Tá, gente? Fica aí. Esse é um documento que é só vocês digitarem o texto ali, colocarem no Google, que vocês acham ele é aberto. Então, traz toda uma literatura ali. A Unesco ela sempre teve muito à frente nessas preocupações sociais com o uso ético das IAs. Tá? E acho que ele traz textos muito bons. Certo, gente? Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Acho que é só bora almoçar, né? Mas eu fico à disposição de vocês, tá, pessoal? Isso aqui é um tema que não se esgota, né? Pode ter outras oportunidades de bater um papo, trocar ideia. Agradecemos a todos pela participação e, novamente, ao professor pela excelente palestra. Lembrando que, a partir da 1h até as 5h, teremos mini cursos aqui no Instituto, e que, aos que não forem fazer o mini curso, que retornem aqui às 14h, porque teremos mesa redonda sobre a COP e justiça climática, e em seguida uma palestra.